Capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei a vossos pais do Egito viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuístes a sua terra, assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei na vossa mão. Pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus, que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará, e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não. Antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos e que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e, tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué,
e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprará aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornará herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram, e prendendo, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negebe, e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Quiriate-Arba, e bateu Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Quiriate-Sefer. Disse então Calebe: A quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou Otniel, filho de Quenaz, o irmão mais moço de Calebe, e este lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: Que é que tens? Ela lhe respondeu: Dá-me um presente, porquanto me deste uma terra no Negebe, dá-me também fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Quineu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome desta cidade Orma. Judá tomou também a Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade Luz. E, vendo os espias a um homem que saía da cidade, disseram-lhe: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrou-lhes, pois, a entrada da cidade, a qual eles feriram ao fio da espada, porém deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e pôs-lhe o nome de Luz, este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, nem os de Taanak e suas Virael aos levitas estas cidades e nem os de Iblião e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, porém os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. Também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando no meio dele, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Aser não expulsou os habitantes de Aço, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe.
Porém os azeritas ficaram habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, porquanto não os expulsaram. Também Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não lhes permitiram descer ao vale. Os amorreus quiseram também habitar no Monte Eres, em Aijalon e em Salabim, contudo prevaleceu a mão da casa de José, de modo que eles ficaram sujeitos a trabalhos forçados. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: Nunca violarei meu pacto convosco. E, quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhagas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Abandonando, e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espolhadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram, depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: Porquanto esta nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz. Eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. A fim de que, por elas, ponha à prova Israel, se há de guardar, ou não, o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué.